Olá, vamos falar agora de figuras semelhantes, tá? Começando com polígonos, tá? Então aqui temos dois exemplos, tá? Então eu tenho um quadrado que tem 2 centímetros de lado e tem um outro quadrado que tem 1 centímetro de lado, tá? Essa figura é igual a essa? Não é. Porém, olha só, ambos têm quantos lados? 4 lados. 1, 2, 3, 4. Existe uma os lados são proporcionais, tá? Uma proporcionalidade entre os lados, tá? Então, olha só, esse lado aqui dividido por esse dá quanto? 2 dividido por 1 dão 2. Este lado aqui dividido por este lado dá quanto? Dá 2. Então, a gente consegue enxergar nessas figuras uma razão de semelhança. Igual quando vocês estavam estudando o teorema de Tales, tá? E proporcionalidade com zero, tá? Então, existe uma razão aqui de semelhança, que é igual a quanto? Igual a 2. Então, eu posso dizer que essas figuras são semelhantes, ou até mesmo ousar dizer que essa figura aqui é o dobro dessa figura, essa figura aqui ampliada, tá? Então, figuras semelhantes não são figuras iguais, tá? São figuras que têm entre si uma certa proporcionalidade. Os lados equivalentes mantêm uma razão de semelhança, uma proporcionalidade. Esse lado é proporcional a esse lado é proporcional a esse lado vai ser proporcional a esse e assim por diante, tá? Então, gente, o que acontece? Há entre elas uma correspondência, tá? Uma figura é o dobro da outra, é uma ampliação da outra. Igual quando a gente pega uma foto, né, e leva para fazer uma ampliação, tá? As figuras são semelhantes, né? A foto sua, por exemplo, pegar uma foto pequenininha, né? Aí você leva lá na fotoarte para ampliar. Não são iguais, mas são semelhantes, tá? Uma foto é a ampliação da outra, é a mesma coisa na minha figura aqui, tá? Então são figuras semelhantes, tá? E a semelhança entre as figuras, elas têm algumas propriedades, tá? Por exemplo, tá? Vamos falar do perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados, né? Qual que é o perímetro dessa figura aqui? 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, que eu falei que isso aqui é um quadrado, dá 8. Então, o perímetro aqui é de 8 centímetros. Tá bom? Qual que é o perímetro dessa figura aqui? 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. 4 centímetros. Olha só, pessoal. Qual que é a minha razão de semelhança mesmo? 2, não é? Então, esse lado é o dobro desse. O que acontece com o meu perímetro? Olha só. O perímetro deste quadrado maior não é o dobro do quadrado menor? Então, para os perímetros, a razão de ser o perímetro, né, de um também é o dobro do perímetro do outro. Aqui. Tá? Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Tá? Então, porque essa razão de semelhança se mantém. Agora vamos falar em área. Lembrando que esse que eu estou falando aqui, gente, está no material que eu passei para vocês, tá? Sobre semelhanças de figuras, tá? Eu só estou dando uma pincelada, tá? Vamos falar da nossa área. O que é a área? É a base vezes a altura. Qual que é a base aqui? 2. Qual que é a altura? 2. Então, a minha área aqui vai ser o quê? 2 vezes 2, que dão 4 centímetros ao quadrado. Tá? Qual que é a minha área aqui? 1 vezes 1, que dá 1 centímetro ao quadrado. O que eu observo agora com relação à minha área? Tá? Que a minha razão de semelhança das áreas
tá? É igual ao quadrado da minha razão de semelhança, tá? Então, eu falo o seguinte, que a razão das medidas da área, né? Então, a área de 1 sobre a área do 2 é igual à minha razão de semelhança ao quadrado, tá? Ou 2 ao quadrado, que dá 4, tá? Tá explicadinho lá, tá? E aí, como dessa pincelada de semelhança de figuras, vamos falar da semelhança de triângulos agora, tá? Vamos falar agora da semelhança de triângulos. Triângulos também são polígonos, não são? Então, eles também têm uma semelhança entre eles. Só que quando a gente falou de polígonos, né, tinha a regra lá que os lados tinham que ser proporcionais e tinham que ter as mesmas quantidades de lados, as duas figuras. Triângulo sempre vai ter 3 lados, né? Então, quais são as condições para os triângulos serem semelhantes, tá? Eles devem ter os lados correspondentes proporcionais, tá? Então, ó, 8 dividido por 4 é o quê? 2. 6 dividido por 3, 2. 10 dividido por 5, 2. Então, nós temos uma razão de proporção aqui que também é 2, tá? Então, a razão de proporção aqui é 2. E os ângulos correspondentes têm que ser iguais. Então, ó, o que é o ângulo correspondente? Esse ângulo é igual a esse, não é? Ó? Eles são congruentes? Eles têm a mesma medida? Tem. Então, aqui 90, 90. 30, 30. 60, 60. Tá? Então, os ângulos correspondentes também são congruentes. Então, aí eu posso dizer que eu tenho o triângulos semelhantes, tá? Mas eu preciso de olhar essas duas condições sempre, olhar todos os lados, olhar todos os ângulos? Não. Existem alguns casos que a gente pode ver que a figura é semelhante ou não, só de analisar duas medidas. Vamos ver agora. Então, o primeiro caso que nós vamos analisar, tá? A gente chama de ângulo-ângulo, ou AA. Que diz o seguinte, tá? Quando eu tenho 2 triângulos, tá? E os ângulos correspondentes deles, 2 ângulos correspondentes forem iguais, tá? Então, ó, 90 é correspondente a esse lado, 90. 45, 45. Quer dizer que esse ângulo aqui também tem que ser de 45. E aí, se eu tenho essa condição de ter 2 ângulos, né, correspondentes congruentes, eu posso dizer que o meu triângulo é semelhante. E se eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais, tá? Vamos ver mais um caso. O segundo caso, tá? Lado, 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 ou LLL, tá? Que aí tá falando sobre os lados serem proporcionais, os 3 lados serem proporcionais. Teria a mesma razão de proporção, tá? Proporção, lembrando, quando a gente fala em proporção, a gente tá falando de razão, tá? Vamos pegar esse primeiro lado aqui, ó. Vou chamar aqui de A, B, C. Aqui de D, E, F. Tá? Então, a gente vai entender aqui, ó. Então, ó, o lado AB sobre o lado correspondente a ele é igual? DE. Então, vai ser igual. Quanto mede o lado AB? 8. Quanto mede o meu lado DE? 4. 8 sobre 4 é igual a 2, tá? Vamos olhar agora o nosso lado BC e o correspondente a esse lado é F, tá? Então, ó, BC sobre EF vai dar o quê? 4 sobre 2. Que dá quanto? 2. Olha só, a razão de proporção, a razão de semelhança, repetindo, tá? E agora o lado AC sobre DF. AC sobre DF. Vai ser o quê? 6 sobre 3, que é igual a 2. Os 3 lados mantêm a mesma proporção? Mantém. Então, os triângulos
ABC e DEF são triângulos semelhantes, tá? Pela condição de lado, 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 tá bom? Vamos para o próximo. E a terceira condição chama-se lado, ângulo, lado, tá? Lado, ângulo, lado, ou, né, lau, tá? Que fala o seguinte, né? Então, se eu tiver dois lados proporcionais e o ângulo entre esses lados forem congruentes, eu tenho dois triângulos semelhantes. Então, vamos ver. Vamos ver se os lados são proporcionais, ó. Então, ó, AB sobre DE é igual a quanto, ó? 6 sobre 12 dá meio. Vamos ver esse lado aqui agora, ó. É BC sobre EF é igual a 2 sobre 4, que é igual a meio. Opa, então, ó, a razão de semelhança manteve, né? Então, ó, uma semelhança desses lados aqui. O ângulo entre eles, os ângulos entre eles são congruentes? Tem a mesma medida? Tem. Então, esses triângulos são semelhantes. Eu não preciso nem de olhar se meu outro lado segue essa proporção, se os meus outros ângulos são congruentes. Atendendo esse pedido, né, lado, ângulo, lado, eu já posso dizer que essas figuras são semelhantes, tá? E aí nós vamos ter a propriedade dos triângulos semelhantes. Vou falar para vocês agora o que é. Vamos falar do teorema fundamental de semelhança de triângulos, que nada mais é do que o próprio teorema de Tales, que nós já falamos, tá? Vocês viram esse teorema com o Zé, né? Aquela parte de proporção entre os lados, e acabou que era, né? Ele já estava introduzindo vocês o teorema de Tales, eu passei para vocês o resumo do teorema de Tales, e agora a gente vai aplicar aqui, tá? Ele diz o seguinte: se eu tenho um triângulo ABC, tá? E uma reta R, ela intercepta paralelamente, né, ao lado BC, né, os lados AB e AC, né, nos pontos D e F, eu tenho dois triângulos semelhantes. Que dois triângulos é esse? Tem o triângulo ABC, que é o meu triângulo preto, e o meu triângulo que eu formei, DADF, que é esse triângulo aqui. Então, esses dois triângulos, eles são proporcionais, eles são semelhantes entre si. Quer dizer o que, então? Quer dizer o seguinte, que o meu lado AD sobre o meu lado AB vai ser igual ao meu lado AF sobre o meu lado AC, que vai ser igual ao meu lado DF sobre o meu lado BC. Tá? Isso que quer dizer o nosso teorema. Vamos fazer um exercício para a gente poder ver. Tá? Olha só, o exercício da página 26, volume 2, tá? O exercício 10. Então, eu tenho uma figura, né, falando que o BC é paralelo ao FG, tá? E pediu para determinar o valor de X, sabendo que BC é 18, tá? AB é 30 e AF é 10, tá? Aí nós vamos naquela ideia, né, que é o princípio do fundamental da semelhança de triângulos, tá? O que ele está me falando aqui? A gente não tem um triângulo que está sendo interceptado por uma reta, né, paralela a um dos lados.
tá? Então, quer dizer o quê? Que eu tenho dois triângulos semelhantes. Então, esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo grandão. Então, se eu tenho uma semelhança, então eu tenho lados proporcionais, tá? Então, eu posso dizer que, tá? O meu lado grandão, tá? AB sobre AF vai ser igual ao meu lado BC sobre FG. Qual que é o valor do meu lado AB? 30. O meu lado AF, 10. Igual. O meu lado BC, 18. O meu lado FG, eu não sei, é X. Olha só, cheguei numa equação que eu posso resolver por regra de 3. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Então, ó. 30x igual a 10 vezes 18. 30x igual a 180. X igual a 180 dividido por 30. X igual a 6. Beleza? Vamos fazer mais um. Vamos lá agora no exercício 11, tá? Então, ele me deu, falando que o DE é paralelo a BC, me deu as medidas de AD, tá? BD, me deu a medida de EC, aqui, e a medida de BC, tá? Aqui, tá? E aqui é X e Y. E ele me pediu para determinar quem que é X e quem que é Y. Então, novamente, nós vamos usar o teorema fundamental de semelhança de triângulos. Eu tenho um triângulo que está cortado por uma reta paralela à sua base. Tá? Então, eu tenho dois triângulos semelhantes, ADE e o triângulo ABC. Tá? Então, eu sei que o lado AD sobre o lado AB é igual, tá? Ele é igual, vamos pegar qual medida que vocês querem pegar? Querem pegar o X? Então, ó, BC sobre peraí, é o contrário. É o menor sobre o maior que eu tô pegando. DE sobre BC, tá? Eu tava pegando, aqui eu peguei o triângulo menor, o triângulo maior, então eu tinha que repetir esse lado aqui, ó. O menor com o maior. Se eu faço o contrário, tá? Se eu tô fazendo proporção, aqui eu peguei o menor sobre o maior. Se aqui eu pegar o maior sobre o menor, o resultado já é diferente. E aí não é o que nós estamos, né, querendo. É a forma que a gente tem que estar sempre raciocinando. Se a gente está pegando o maior sobre o menor, tem que manter essa proporção, tá? Senão o resultado é completamente diferente e errado, tá? Então, qual é que vale o meu AD? 4. O meu lado AB, 4 mais 8 dão 12. Quanto que vale o meu lado DE? X. Quanto que vale o meu lado BC? 18. Então, agora vamos resolver, né? Regrinha de 3, basicona aí, ó. Então, 12x igual a 4 vezes 18. 3x igual a 18, x igual a 6. Tá? Vamos fazer o outro? Vamos fazer o outro? Vou apagar aqui então. Agora eu quero saber o valor do meu y, tá? Qual vai ser o valor do meu y? Então, AD sobre AB tem que ser igual a AE sobre AC.
Qual que é o valor do meu AB? 4. Qual que é o valor do meu AB? 12. Qual que é o valor do meu AE? Y. Qual que é o valor do meu AC, gente? O meu AC não é 10. O meu AC é 10 mais Y. Cuidado com isso. Eu já vi questão assim levar aluno para o buraco, tá? Ano passado levei foi muito aluno para o buraco com essa bobagem aqui, ó. Então, 10 mais Y. Podemos resolver com regrinha de 3, ó. 4 que multiplica 10 mais Y igual a 12Y, tá? Efeito chuveirinho, né? 40 mais 4Y é igual a 12Y. Vamos colocar quem tem variável para um lado e quem não tem para o outro, tá? Gente, vou inverter a equação porque eu sei que vocês vão ficar um pouco meio que na dúvida. O que eu vou fazer? Eu vou trocar os números de posição, que aí eu vou chegar na equação que vocês são acostumados a trabalhar, tá? Então, 12Y é igual a 40 mais 4Y. Eu só peguei, ó, inverti, tá, de lado. Então, agora vamos lá. Quem tem x para um lado, quem tem variável para um lado, quem não tem para o outro. Então, 12y menos 4y igual a 40. 12y menos 4y dão 8y. Igual a 40. Então, y vai ser igual a 40 sobre 8, y é igual a 5, tá? Gente, esses são exercícios de geometria. Como vocês viram, a geometria deste material ela é muito mais voltada para a matemática do que a geometria em si. Então, eu estou passando para vocês todas as informações de geometria. Mas a gente vai trabalhar em geometria também muita equação. Então, eu preciso que vocês tenham esse conhecimento de equação, tá? Para poder estar resolvendo as nossas questões, tá? Eu vou deixar para vocês os exercícios, tá? Obrigada, até a próxima aula.